Hora de conversar com a Mônica Bergamo. Um pouco mais cedo a gente já falava aqui sobre a possibilidade de aumento no preço dos combustíveis e a Mônica tem informações de bastidores da reunião do Conselho da Petrobras que definiu que sim, haverá esse aumento, apesar de todas as pressões do presidente Jair Bolsonaro. O que você tem para contar para a gente dessa reunião, Mônica? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos. Pois é, salvo alguma pressão ou solução dramática aí de última hora, a Petrobras deve anunciar nos próximos dias ou mesmo nas próximas horas um aumento. Os cálculos estão sendo ainda finalizados, mas o que eu apurei foi que ele deve ficar mais ou menos entre 13% e 15% no preço do diesel, né? E talvez algum reajuste menor no preço da gasolina. O reajuste da gasolina pode nem sair, né? Porque a gasolina talvez não seja reajustada dessa vez, porque a defasagem de preços entre o que a gente paga e os valores de importação ainda são considerados suportáveis. Mas o diesel já está com uma defasagem muito grande, muitos dias sem aumento, e a Petrobras deve, portanto, fazer esse anúncio. Os cálculos, como eu disse, estão sendo feitos, mas o Conselho da empresa ontem reafirmou, né, Sheila, com todas as letras, que a decisão de reajustar ou não os preços da estatal são da diretoria da empresa e a pressão do governo não funcionou. Um conselheiro que estava na reunião extraordinária convocada ontem para discutir esse assunto me disse que o encontro foi bem tenso, né, com a ala bolsonarista do conselho insistindo para que nada fosse decidido ontem, nada fosse decidido naquele momento, que a decisão, se poderia ou não ter aumento de preços, fosse empurrada para segunda-feira, para permitir que o governo encontrasse uma solução qualquer para apresentar à empresa, né, e que permitisse à Petrobras segurar os preços sem causar prejuízo aos seus acionistas, né. O Congresso discute, por exemplo, projetos para zerar alguns impostos e baixar outros, permitindo que o preço da gasolina e do diesel caiam na bomba, mas isso não afeta ali o prejuízo da empresa. Então a empresa disse, não vou fazer, a não ser que o governo me dê alguma compensação, né. Então, essa proposta do governo de empurrar pelo menos até a segunda-feira, né, para ver o que acontecia, o que me disse esse conselheiro é que ela foi rejeitada. Ele diz ainda que o governo, palavras dele, só enrola, que manda ofício, que conversa, que convoca para reunião em Brasília, que dialoga, que o presidente fica falando mal da estatal em lives, em cercadinhos, mas não apresenta uma solução concreta, né, não apresentou nada que fosse viável para a empresa, e a empresa, portanto, não está aceitando essa pressão, né? Ele diz ainda que a pressão para que o assunto seja resolvido, para que os preços fiquem como estão, é encarada como tendo uma motivação puramente eleitoral, né? Para que o presidente da República consiga, evite maior desgaste na sua imagem, né? Consiga subir nas pesquisas, e que a Petrobras não tem nada a ver com isso, né? Nem os acionistas da Petrobras. Se ele quiser segurar preços, ele que apresente, então, uma proposta de, por exemplo, subvencionar esses preços, arcar com a diferença, né, entre o custo da importação do diesel e por quanto ele vai ser oferecido internamente, enfim, então, essa é a visão, né, de conselheiros sobre o que o governo está fazendo. Ou seja, muito palavrório, muito grito, muita ofício enviado para cá e para lá, muita reunião, mas sem apresentar soluções que permitam à empresa segurar esses preços, né? O Bolsonaro, inclusive, Sheila, tem sofrido derrotas sucessivas nessa estatal, né? Justamente porque ela está blindada de intervenções políticas, né? Depois de um histórico de corrupção e de turbulências que foram reveladas ali na Operação Lava Jato, foram introduzidas uma série de regras estatutárias que evitam essas interferências, e qualquer ato que cause prejuízo à empresa, sem uma justificativa, sem um embasamento, pode deixar os atuais diretores sujeitos a ações de acionistas, né, a ter que responder por seus atos, e nenhum deles está disposto a colocar o pescoço na guilhotina pelo presidente Bolsonaro. Alguns estão, mas a maioria venceu ali e não está disposta, né? O presidente, inclusive, uma outra derrota, ele demitiu o atual presidente da estatal, José Mauro Coelho, mas não conseguiu até agora tirá-lo do cargo. Você vê que curioso, né? Bolsonaro demitiu o José Mauro Coelho no dia 25 de maio, vai fazer um mês que ele está demitido, né? E segue na estatal, segue mandando, porque ainda não foi realizada a Assembleia Extraordinária de Acionistas, que é soberana para afastá-lo do cargo, né?
Então, resumo da ópera: o presidente da República pode muito, mas não pode tudo, e vem aí aumento. Sheila e Carla. Pois é. A gente conversava com o nosso colega Adriano Oliveira de Brasília, Mônica, a gente lembrava justamente isso. Nossa, a gente fica aqui recordando, né? Quem é mesmo o presidente da Petrobras? Mudou, teve anúncio de... Vira e mexe, continua a mesma pessoa. Um mês depois do anúncio da demissão e continua sendo o mesmo Coelho, que foi alvo, inclusive, de trocadilhos e tudo mais. Agora, o Adriano falava também, né, Mônica, dessa postura que é do governo federal de tentar se esquivar, de tentar empurrar o problema para longe, como se não fosse também do próprio governo federal, como se o governo federal também não estivesse lucrando toda essa grana aí que o presidente da República costuma ressaltar, que outras pessoas, que os acionistas lucram, mas um dos acionistas, o principal no caso, né, é o próprio governo federal, né, Sheila? Ô, Mônica, além desse aspecto colocado pela Carla, né, ontem teve uma barulheira, uma grita em Brasília, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, criticando a Petrobras, fizeram barulho e tal, e o Arthur Lira prometeu, inclusive, convocar reunião de líderes para discutir política de preços da companhia. Dá para a gente esperar algum avanço nisso? A gente estava falando até mais cedo da possibilidade de uma CPI da Petrobras. Imagina, olha por que caminhos a gente começa a andar, né, Mônica? Exatamente, Sheila, mas eu acho que assim, a Petrobras, os diretores estão ali, hoje para eles o risco é justamente ceder ao governo, né? O risco hoje não é não ceder ao governo, porque, como a gente disse aqui, a Petrobras está agora blindada, está com estatutos. A Petrobras, olha que curioso, o presidente demitiu, o presidente da República demitiu o José Mauro Coelho da presidência da Petrobras, porém, pelas regras, pelo estatuto, apesar de ser o acionista majoritário ali, ele não tem esse poder, tem que convocar uma assembleia extraordinária, uma assembleia em que acionistas do mundo todo votam, né? Me disse um conselheiro que participa disso, que até vão votos impressos, né? Vai voto pelo correio nos Estados Unidos para que o acionista vote. Os gastos para essa assembleia, Sheila, uma assembleia dessa custa de 1 milhão a 1,5 milhão para ser realizada, tem que ter publicidade ampla, tem que seguir todas as regras de compliance, tem que ter os advogados acompanhando, tem que contratar advogados só para isso, então é caro, é complexo. Por que das outras vezes foi mais fácil? Porque os outros presidentes ou renunciaram, ou então já estava na hora da troca, né, no fim do mandato daquele presidente. Não é o caso do Zé Mauro Coelho, ele já falou que não vai renunciar. Então, como ele não vai renunciar, apesar de todas as pressões, ele está firme ali no cargo, está esperando essa Assembleia Extraordinária, que falaram que aconteceria de 30 a 60 dias. Então, assim, realmente o tempo está correndo contra o presidente Jair Bolsonaro, né, que gostaria de ver esses preços freados agora, porque a eleição está aí, né, a gente não para pensar, mas a gente está há quase 3 meses da eleição, falta muito pouco para a eleição presidencial. Então o presidente tem muita pressa, porque aí o preço tem que baixar, o eleitorado tem que gostar, o eleitorado tem que virar voto, tem tempo aí e o presidente não tem muito tempo para que tudo isso ocorra.